Por que eu não consigo mudar o meu jeito de ser, mesmo sabendo da necessidade de fazer isso? Por que esse fenômeno acontece de você querer fazer algo, querer mudar e não conseguir? Eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos, alguns conceitos para você conseguir compreender o que acontece na sua mente. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: 95% do nosso comportamento, 95% das coisas que a gente faz no dia a dia, vem da nossa mente inconsciente. E só apenas 5% vem da nossa mente consciente. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa chega mais ou menos por volta dos 35 anos, 95% do que ela faz é como se fosse uma massa de hábitos. São comportamentos, ações que você faz totalmente inconsciente. Tenta reparar no seu dia a dia. Tudo que você faz, desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Você pensa no que você faz? Então você acorda, você desliga o despertador, você levanta da cama, vai lavar o rosto, escova o dente, toma banho, toma café da manhã, sai para trabalhar ou vai fazer alguma coisa dentro de casa mesmo. Você pensa para fazer isso? Você pensa para escovar o dente? Você pensa para levantar? Você pensa para almoçar? A maioria das coisas que você faz, você não pensa, você não utiliza a sua mente consciente. 95% do que você faz está dentro dessa massa de hábitos que você realiza totalmente inconsciente. Se você quer mudar o seu comportamento, não é por meio de apenas saber que é necessário. Quando você toma conhecimento de alguma teoria, de que é necessário mudar, porque, vou dar um exemplo prático aqui. Uma pessoa que é sedentária, que nunca fez exercício físico na vida. Uma pessoa que é sedentária está aí, sei lá, 30 anos sem fazer exercício físico. Por que apenas ela tendo uma aula dizendo para ela dos benefícios da atividade física não é suficiente para que ela comece a treinar? Porque um outro exemplo, por que uma pessoa que quer, por exemplo, parar um vício, parar de beber, parar de fumar, seja o que for, com algum hábito nocivo, por que uma pessoa que quer parar com algum hábito nocivo, apenas tendo conhecimento de que esse hábito é nocivo, ela não consegue parar? Por quê? O conhecimento ele está restrito naqueles 5% da mente consciente. Para você conseguir mudar os seus hábitos e comportamentos de forma efetiva, você tem que trabalhar os seus 95% que você realiza de forma inconsciente. Você tem que trabalhar naqueles 95% da massa de hábitos que você faz todos os dias e nem pensa. Funciona da seguinte forma. Começa você tendo um pensamento. Esse pensamento vai fazer você ter um comportamento. O comportamento vai fazer você ter uma experiência e essa experiência vai gerar em você uma emoção. Vou dar um exemplo prático aqui, para você entender melhor. Se você tem um pensamento de que você não é capaz de, por exemplo, fazer vídeos. Vamos pensar o seguinte, eu quero abrir um negócio no digital para ganhar dinheiro. Só que para isso, eu preciso fazer vídeos, por exemplo. E no momento, eu não tenho coragem de fazer vídeos, eu tenho vergonha. Então, partindo daí, se você tem um pensamento de que você não é capaz de fazer vídeos, esse pensamento vai gerar um comportamento. E qual é o comportamento? O comportamento é não fazer vídeos. Você não vai fazer vídeos. Então você vai tocar o seu negócio digital sem você
colocar a cara no vídeo. Esse comportamento vai gerar uma experiência. Qual é a experiência? A experiência é de você ter um negócio digital sem vídeos. E a gente sabe que vídeos engajam muito e fazem com que vários negócios prosperem. Então qual é a experiência que você vai ter? Vai ter uma experiência de um engajamento mais baixo no seu negócio. Essa experiência do seu negócio não ter um alto engajamento, não ter uma lucratividade, vai gerar uma emoção. Qual a emoção que pode gerar em você? De fracasso, uma emoção de frustração. Essa emoção de frustração vai reforçar aquele pensamento seu de que você não é capaz de fazer vídeos. Você não leva jeito para fazer um negócio digital, para empreender no digital. Você vê como isso é um loop? Pensamentos geram comportamentos que geram uma experiência para você e essa experiência vai gerar uma emoção. E essa emoção reforça aquele pensamento anterior. E aí esse loop vai se perpetuando e é por isso que você não consegue mudar, você não consegue alterar o seu comportamento. Por que você não altera o looping? Porque você está sempre com os mesmos pensamentos, que geram os mesmos comportamentos, as mesmas experiências e as mesmas emoções. É por isso que você não consegue mudar o seu comportamento, não consegue alterar as suas ações. Se você não consegue alterar as suas ações, você não altera os seus resultados. E as ações, elas vêm, como a gente viu aqui. Se você não consegue mexer nesse loop, você não consegue mexer nas ações que você realiza todos os dias. E se você não consegue mexer nessas ações, os seus resultados não vão mudar. Se você quiser ter novos resultados, você precisa mexer nas suas ações. E se você não muda os seus pensamentos, esse loop que eu expliquei, ele vai continuar o mesmo. E é impossível você ter novos resultados se você não conseguir alterar os seus pensamentos. É por isso que muitas pessoas dizem que os nossos pensamentos podem mudar a nossa realidade. É exatamente por isso. Quando você muda os seus pensamentos, muda a qualidade dos seus pensamentos, você muda a forma desse looping girar. Você muda o seu comportamento, você muda as experiências que você vai viver, você muda principalmente as emoções que vão ser geradas diante dessa experiência, e essas emoções elas vão ser combustível para você ter novos pensamentos. Mas se você achar que continuar com esse mesmo looping todo dia, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, algo vai mudar na sua vida? Infelizmente, tem que te dar a notícia que não vai. Não vai cair do céu. É você que precisa alterar esse mecanismo que eu expliquei aqui. Ao longo do tempo, quando esse looping fica se perpetuando, isso acontece em várias áreas da sua vida. Não é só... Eu dei um exemplo aqui, né, dessa questão mais profissional. Mas isso pode acontecer também, por exemplo, com relação a relacionamentos. Na família, relacionamentos no trabalho. Um exemplo. Se você teve um episódio não muito agradável com uma pessoa do seu trabalho. Você teve uma discussão, ela falou alguma coisa que você não gostou. Qual é o pensamento que você tem com relação a essa pessoa? Ah, meu chefe é uma pessoa injusta, meu chefe é uma pessoa intransigente, sei lá, seja o que for. Esse pensamento vai gerar um comportamento. Qual é o comportamento? Muitas vezes vai gerar um comportamento de distanciamento seu com relação ao chefe, ou até um comportamento seu agressivo com relação ao chefe. Esse comportamento vai gerar uma experiência. Qual é a experiência que tende a acontecer diante de um comportamento desse, de hostilidade, de agressividade da sua parte? Uma experiência desagradável. Novamente. E se o chefe percebe que você está hostil com ele, a tendência é ele ser
hostil, agressivo com você também. E qual é a experiência que vai vir disso? Pode vir uma nova discussão. E qual é a emoção que vai vir dessa experiência de uma nova discussão sua com seu chefe? De raiva, de ódio, de ressentimento. E essa emoção vai reforçar aquele pensamento inicial de que o seu chefe é intransigente, que seu chefe não é uma boa pessoa. Você percebe como esse looping ele pode acontecer em várias áreas da sua vida? E esse looping, ele pode ser um looping ascendente ou descendente, positivo ou negativo. Quando esse looping ele te limita, ele prejudica a sua vida, ele prejudica seus resultados, é um looping negativo. Só que esse looping pode ser positivo também. Os pensamentos, eles são a origem desse looping. Esse looping de pensamentos, comportamentos, experiência e emoção, ele é o chamado estado de ser, é o seu estado de ser, com relação a diversas áreas da sua vida. Quando você perpetua esse looping por muito tempo, por exemplo, se você teve essa experiência com o seu chefe, um episódio desagradável, aí você ficou com raiva do seu chefe, teve esse pensamento de raiva, de hostilidade com relação a ele. Se você fica alguns dias com essa raiva, é o chamado período refratário. O que é o período refratário? É aquele espaço de tempo em que você ainda fica com aquela emoção gerada por um episódio. É o período de tempo que aquele looping ainda fica rodando. O looping do pensamento, comportamento, experiência e emoção. Então, se você teve uma experiência negativa com relação a alguma pessoa, algum parente, que te gerou raiva, enquanto você estiver sentindo aquela raiva, enquanto você estiver pensando mal da pessoa e sentindo essa emoção gerada, você está no período refratário. Quando você está no período refratário, a tendência é você permanecer com os mesmos pensamentos que foram causados por um episódio. Se você fica algumas horas, alguns dias, isso é chamado de humor. O seu humor está alterado por causa do episódio X. Você teve uma discussão com uma pessoa, então você ficou alguns dias irritado, com raiva disso, você tem um humor raivoso. Só que se esse período refratário começa a se prolongar, virar meses, aí você já começa a ter um temperamento raivoso. E se esse período refratário se prolonga por anos, você deixa esse looping da raiva continuar, vira um traço de personalidade seu. Que é aí que é o grande problema. Quando esse looping acontece de uma forma negativa, te deixa num estado de sobrevivência. O que é o estado de sobrevivência? O nosso cérebro ele funciona com diversas frequências de ondas cerebrais. Essas ondas elas são detectadas por exames de eletroencefalograma, são detectadas as frequências das ondas cerebrais. Então, basicamente, nós temos alguns padrões de onda. Quando você está acordado, está aqui, por exemplo, assistindo uma aula, você está no estado beta. Dentro do beta, nós temos 3 níveis. O beta baixo, o beta médio e o beta alto. O beta baixo é quando você está simplesmente aqui assistindo uma aula e prestando atenção normal. Agora, se eu disser para você que se o que eu estiver falando aqui vai ser cobrado numa prova e a nota que você vai tirar nessa prova vai ser importante para alguma coisa, aí o seu nível de atenção já aumenta. Aí você entra no beta médio. O beta alto é quando você está em situação de estresse. Por algum motivo. Você entra num chamado modo sobrevivência. O modo sobrevivência, naturalmente falando, é a resposta fisiológica que o nosso corpo dá para a gente se proteger. Então, desde os primórdios, lá na época dos homens das cavernas, o modo sobrevivência ele é muito útil, porque ele te protege. Então, quando o homem via um predador, ele entrava no modo sobrevivência. Havia uma descarga de adrenalina e de outros hormônios, ele tinha uma resposta fisiológica de luta ou fuga, e isso foi muito útil para perpetuar a nossa espécie. Se a gente não tivesse esse modo, essa resposta fisiológica no nosso organismo, nós não estaríamos aqui. Então isso é muito importante.
O grande problema é quando você entra nesse modo sobrevivência em situações que não há perigo real. Voltando ao exemplo aqui, uma pessoa que você não gosta e você está prestes a ir numa festa ou encontrar com essa pessoa. Você já começa a ficar nervoso, começa a ficar alterado, já começa a ficar imaginando se vai ter uma discussão ou não, como você vai evitar aquela pessoa. Você percebe que já tem alterações fisiológicas em você. É você entrando no modo sobrevivência. Só que o problema é quando você entra no modo sobrevivência sem ter um perigo real. Você entra no beta alto sem uma necessidade real. Esse modo sobrevivência, esse estado de estresse que nós sentimos, ele é ótimo para te proteger, mas ele não serve, o nosso organismo não suporta esse estado de estresse por períodos prolongados. Ele suporta por curtos períodos. É só para o momento de você fugir do seu predador, se proteger, e a hora que você estiver em segurança, você volta para o seu estado normal. Para o beta médio, beta baixo. Então, o grande problema é esse. Quando você tem um episódio que está causando em você esse looping negativo, esse período refratário muito prolongado, a gente precisa mudar nossos pensamentos se você quiser mudar esse looping negativo. Se você quiser sair desse estado refratário de uma emoção negativa, que pode ser raiva, pode ser incapacidade, pode ser insegurança. A gente precisa mudar os pensamentos. Por que você fica com os pensamentos negativos o tempo todo? Exatamente por causa desse looping que eu expliquei. O pensamento negativo ele fica fixo na sua mente porque ele está sendo reforçado por uma emoção negativa, que foi gerada exatamente por uma experiência que foi gerada por um comportamento que veio exatamente do pensamento negativo. Pensamento negativo gera mais pensamento negativo. E aí, você precisa se autoconhecer para poder entender o que está gerando esse looping. Você precisa identificar qual é o pensamento original, negativo, que está fazendo com que você tenha um determinado comportamento, que está gerando uma experiência na sua vida negativa, que está gerando uma emoção negativa também, que está reforçando esse pensamento dentro da sua mente. Como eu disse lá no início, 95% dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, vem da nossa mente inconsciente, vem dessa massa de hábitos que nós já criamos, já nos acostumamos. E se você não mudar algo na sua vida, esse looping vai se perpetuar. Então você precisa agir de uma forma que você entre nesses 95%. Porque se você tiver uma aula, uma super aula que fale da importância da mudança dos pensamentos, da importância de você cuidar das suas emoções, você assistir a muitos vídeos sobre isso, tem muitas aulas, esse conhecimento ele vai ficar dentro dos seus 5% da mente consciente. Ele não vai conseguir penetrar nos 95% da mente inconsciente. E para isso, uma das principais práticas que fazem com que você consiga acessar a sua mente inconsciente é por meio da meditação. Quando você está em estado beta, você não acessa a sua mente inconsciente. Você não vai acessar esse looping, esse mecanismo que faz com que você tenha todos esses hábitos automáticos do seu dia a dia. Se você tem pensamentos negativos de raiva com relação a uma pessoa, uma situação, você quer se livrar disso. Entenda que quando você escova o dente todos os dias, você não precisa nem pensar. Quando você viu, você já escovou, você não precisa pensar em que dente você vai ter que escovar, se é o dente de cima ou o dente de baixo. Quando você vai tomar banho, você não precisa prestar atenção onde você vai passar a bucha no corpo, o shampoo, é tudo automático. E quando você tem esses pensamentos negativos recorrentes, eles também são automáticos no seu dia a dia. Eles estão tão automatizados quanto tomar banho, quanto escovar o dente.
E é por isso que você não consegue mudar. E é por isso que você não consegue parar de pensar dessa forma. O seu humor se tornou um temperamento e o seu temperamento se tornou um traço de personalidade. De tanto tempo que você tem esse pensamento negativo. De tanto tempo que você tem essas emoções negativas que vieram desse pensamento que já virou um hábito na sua vida. Você tem o hábito de comer muito. Você tem hábito de comer fast food, doces, frituras. Esse é o seu hábito. Se você quer emagrecer, se você quer ter um corpo mais esbelto, você concorda que você precisa terminar com esse hábito, acabar com esse hábito de comer fast food todos os dias, por exemplo, se você tem esse hábito? Você precisa mudar esse hábito. Se você não mexer com essa parte automática da sua mente, que é a mente inconsciente, você nunca vai parar de comer fast food todos os dias. E você nunca vai emagrecer. E isso vale para tudo. Quando você está em beta, você não acessa sua mente subconsciente. Então, como faço para acessar minha mente subconsciente? É entrando no estado alfa. Você precisa baixar a frequência de onda do seu cérebro. E aí é por meio, uma prática que vai fazer você conseguir entrar em estado alfa, é por meio da meditação. O objetivo aqui é que você entenda. Para você mudar, você precisa trabalhar a sua mente inconsciente. Porque é ela que está ditando 95% do que você faz, do que você pensa. Se você não conseguir acessar a sua mente inconsciente por meio da meditação, é muito difícil. Porque você está naquele looping. Um looping de raiva, de vergonha. Aquele pensamento gerando emoções. Você não consegue simplesmente querer mudar. Ah, vou mudar, vou mudar. Você está tentando resolver o seu 100%, trabalhando só o seu 5% da mente consciente. Então não adianta você colocar um despertador todos os dias, sei lá, 10 horas da manhã, para você assistir um vídeo motivacional, um vídeo que vai explicar para você como mudar, como se tornar uma pessoa melhor, como gerir melhor suas emoções. Não adianta. Esse vídeo está entrando apenas na sua mente consciente. Você precisa trabalhar de uma forma mais profunda. Acessar a mente inconsciente não é tão fácil. Ou se torna fácil quando você, lógico, pratica. Mas para a maioria das pessoas que não tem noção disso, que nós estamos falando aqui, é muito difícil, porque elas ficam tentando trabalhar na mente consciente, tentando resolver nos 5%. Mesma coisa uma pessoa que tem uma alimentação péssima, ela come fast food, sei lá, o dia inteiro, e ela coloca um alfacinho no lanche que ela come à noite, no hambúrguer que ela come à noite, ela coloca um alfacinho lá, achando que vai resolver a vida dela, vai fazer ela emagrecer. Não vai. Está trabalhando só no 5%. Você precisa fazer uma desconstrução, destruir praticamente quem você é no momento. Destruir essa massa de hábitos. Se você não consegue fazer essa destruição, não tem como você construir algo novo em cima de uma casa velha. Então você tem um terreno com uma casa velha, destruída, com paredes mal feitas, e você quer construir uma casa linda, maravilhosa, sem destruir aquela casa mal feita, com material ruim. Primeiro você precisa tirar aquela casa, destruir aquela casa, remover tudo para construir uma casa nova. É o que acontece com a nossa mente. Se você tem aí dentro da sua massa de hábitos, dentro dos seus 95%, que é gerido pela sua mente inconsciente, se tudo isso está te levando para um lugar que você não quer chegar, que você não quer ir, que está te levando para uma vida indesejada, você precisa desconstruir isso, destruir isso e construir caminhos novos, loopings novos, por outros pensamentos. Então você tendo pensamentos positivos, então vou dar um exemplo aqui para você, tem vários exemplos negativos, então vou dar um exemplo positivo do que seria um estado de ser positivo, do que seria você construir um looping positivo.
Lembra no início que eu falei de uma pessoa que quer empreender no digital para ganhar dinheiro? E eu mostrei aqui um looping negativo, de que ela tinha vergonha, ela tendo vergonha gerava um comportamento de não fazer vídeos, o comportamento de não fazer vídeos gerava uma experiência de baixo engajamento no negócio dela, e o baixo engajamento gerava uma emoção nela negativa, de frustração, que reforçava o pensamento inicial. Esse looping pode acontecer de forma positiva. Então, se você tiver pensamentos de que você é capaz, você consegue fazer vídeos, você está se aprimorando e você vai conseguir, você está treinando, você é capaz, isso vai gerar um comportamento. Qual comportamento que esse pensamento vai te trazer? Comportamento de fazer vídeos. Mesmo que no início eles não sejam bons, mas você está fazendo. Você está fazendo porque o pensamento de que você é capaz está te levando a ter um comportamento do quê? De fazer vídeos. E esse comportamento de fazer vídeos vai te trazer experiências de você ter vídeos no seu negócio. E esses vídeos vão trazer mais engajamento com seus clientes, com seus seguidores. E esse engajamento vai trazer que emoção para você? Satisfação, realização, felicidade, que vai reforçar o seu pensamento de que você é capaz de ter sucesso. E esse loop vai só melhorando a sua vida. Então veja como quando você muda o seu pensamento, você muda a sua realidade.